cristã. A gente já trabalhou Daniel 1, Daniel 3 e hoje a gente trabalha Daniel capítulo 6. Eu vou ler o capítulo. Posteriormente, faremos a exposição e explicaremos os contextos. Vou ler aqui em cima com vocês para facilitar. Diz assim: se alguma coisa não ficar clara, meus irmãos, não se preocupe que a gente vai trabalhar. Pareceu bem a Dário era o rei, tá? Constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dário, ou Dario, né? Vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, e que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e disseram: não assinais um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua adoração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvar. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele só. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dá-se ao acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens
tremam e temam perante o Deus de Israel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Pai, é com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra. Tua palavra que salva, que liberta, que cura. Tem misericórdia de nós. Ilumine nosso entendimento a fim de aprendermos sobre Ti nessa noite uma vez mais. Que possamos permanecer com a nossa identidade firmes em Ti, mesmo diante da falta de Deus. Tem misericórdia de nós. Essa é a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, só para a gente entender, aqui no capítulo 1 de Daniel, vocês lembram o que aconteceu, né? Se não lembram, deixa eu recapitular. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia por conta do próprio pecado, na época do governo de Nabucodonosor. Primeiro a Assíria destruiu o reino do norte, o reino de Israel, mas não chegou a invadir Jerusalém no sul. Depois a Babilônia veio, destruiu a Assíria e invadiu o sul, destruiu Jerusalém e tomou cativo várias pessoas, dentre eles Daniel e seus amigos. Ora, aqui no capítulo 1, a gente trabalhou como Daniel e seus amigos decidiram firmemente não se contaminar com os manjares da Babilônia. Posteriormente, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor construiu aquela famosa estátua e mandou que todo mundo se ajoelhasse diante dela. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam e foram lançados na fornalha. Mas Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Olha, anos e anos se passaram. A Babilônia, então, foi derrotada pelo reino Medo-Persa. É isso que está acontecendo aqui agora. A Babilônia já passou, Nabucodonosor já passou, Daniel agora já está lá com os seus 60 anos e está servindo ainda na corte ao rei Dario. E aqui, então, está Daniel, na corte, servindo ao rei Dario. Aqui não é mais Babilônia, aqui agora é o reinado Medo-Persa. E o rei decidiu, o rei Dario, o rei Dario, decidiu criar um sistema de governo no qual havia 120 sátrapas, seria como se fossem governadores, e acima desses governadores tinham 3 presidentes. Daniel era um desses presidentes. Então tinham prefeitos das cidades, mais ou menos isso. Os sátrapas seriam os governadores e os presidentes. Só que mesmo dentre esses presidentes, Daniel chamou a atenção. Veja, Daniel se distinguiu. Por quê? Porque havia nele um espírito excelente. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Eu até escrevi aqui, né? Às vezes as pessoas falam assim: sabe por que estão tentando te destruir? Sabe por que estão com inveja de você? Porque Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. Olha, meus irmãos, não foi isso que aconteceu aqui. Se vocês repararem bem, Daniel está servindo com um espírito excelente aonde? Na corte do rei inimigo. Vocês têm que lembrar uma coisa: Daniel aqui era escravo, e mesmo sendo escravo, Daniel serviu de forma excelente, mesmo sendo diante dos inimigos. Por quê? Porque Daniel sabia que todo o controle estava nas mãos de Deus e que quem tinha posto ele ali era Deus. Então, ao servir ao rei, mesmo que inimigo, ele estava dando testemunho do serviço dele a Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Não, o pessoal está com inveja de mim. Gente, com todo carinho, as pessoas não têm inveja do profissional que é ruim. As pessoas não têm inveja do profissional que chega atrasado, do profissional que não cumpre com as suas obrigações. Pode ser que a gente esteja passando por perseguição, não porque a gente é excelente. Pode ser que a perseguição não é perseguição, é porque a gente é mau funcionário e por isso, então, o nosso chefe quer nos demitir. Então, assim, cuidado, para não pegar esse texto e falar assim: tá vendo? Estão com inveja comigo, de mim. Gente, Daniel era excelente na corte inimiga. Se às vezes a gente não é nem minimamente bom fora da corte inimiga, não dá para falar que estou com inveja da gente. Não é inveja. A gente está o quê? Colhendo a semeadura de sermos nós funcionários. Então, cuidado. Nós precisamos ser excelentes em tudo aquilo que nós fizermos. É igual José.
Se a gente lembrar, José não prosperou no meio da família. José vai prosperar no meio da prisão do Egito e depois na corte de Faraó. Veja, esses grandes homens, como José. José também manteve firme a sua identidade desde diante de Potifar e a sua esposa. Esses homens mantiveram a sua identidade, José e Daniel, na corte inimiga, servindo com excelência na corte inimiga. Meus irmãos, manter uma identidade cristã significa servir com excelência, sermos profissionais excelentes. Por quê? Porque quem constituiu as autoridades foi o Senhor. E aí, eu separei aqui um texto, eu queria ler para vocês, só abrir aqui, que diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Bem, por que é segundo a carne? Porque está falando das relações humanas, não servindo apenas sob vigilância. E quem está falando o seguinte: não adianta a gente só ser bom quando o chefe está olhando, visando tão somente agradar aos homens, mas sem singeleza de coração, temendo ao Senhor. Mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Quem está falando o seguinte: não é para a gente cumprir nossas obrigações apenas por cumprir, é para a gente lembrar que a gente, ao cumprir as obrigações com excelência, a gente está o quê? Temendo ao Senhor. E aí ele continua, quem está falando é Paulo, tá? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo com oração, como para o Senhor e não para homens. É isso que José e Daniel entendiam. Isso é uma característica vital da identidade cristã. O cristão é aquele que faz de todo o coração, não porque é para homens, mas porque toda a nossa vida se resume a servir a Deus. Portanto, tudo que nós fazemos, em última instância, é para Deus, é para o Senhor. É para o Senhor. E ele continua, olha só. Mas eu vou servir, mas o meu chefe é ímpio, ele é de outra religião. Meus irmãos, fiquem tranquilos. Fique ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, todo trabalho no Senhor não é vão. O Senhor está vendo e dele virá a recompensa. Por quê? Porque é a Cristo, o Senhor, que está servindo. E aí, olha o que diz o versículo 25. Como é que eu tirei aqui? Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Portanto, fica tranquilo. Eu estou sendo injustiçado. Meu irmão, minha irmã, a sua justiça é o Senhor Jesus. Fica tranquilo. Mas estão me perseguindo. Talvez seja. Fica tranquilo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Portanto, se nós praticarmos injustiça, também receberemos injustiça. Porque não há acepção de pessoas. Daniel sabia disso. Daniel entendia que ao servir ao rei, primeiro Nabucodonosor, agora a Dário, ele estava servindo a Deus. Que possamos, meus irmãos, a nossa identidade cristã, no Brasil, graças a Deus ainda, não precisa ser nem deve ser uma identidade secreta. Nós não estamos no Afeganistão, na Coreia do Norte ou na Índia. Nós temos que ter uma identidade que nos reconheça por sermos servos, vamos usar a palavra certa, excelentes, para que possam saber que nós temos um Deus que opera através de nós. Gente, fez sentido? Deu para entender? Amém? Então tá bom, vamos seguir. Deixa eu botar aqui o mega like. Então vamos nessa. E aí, deixa eu voltar aqui para o nosso capítulo 6, Daniel, para a gente dar prosseguimento. Portanto, estamos aqui, né? Daniel se destacou porque ele tinha um excelente, um espírito excelente. E aí, olha só, vamos lá. Então, os presidentes e os sátrapas queriam acusar Daniel, só que não havia culpa nele. Não havia. Gente, é aquilo que a gente sempre comenta. Não se preocupe se estão te acusando. Se preocupe se estão te acusando de algo que é verdade. Aí a gente tem que se preocupar. Mas aqui, como Daniel, ele estava sendo acusado de mentiras. E aí, olha a estratégia de Satanás. Gente, sem dúvida nenhuma, Satanás é extremamente inteligente, sem negar. Mas a estratégia é a mesma. A mesma do Jardim do Éden, a mesma daqui, a mesma da tentação no deserto. Qual é a estratégia? Vai tentar, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, o que eles vão falar? Nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel. Se não procurarmos contra ele, aleluia.
lei de Deus. Se vocês se lembrarem, a tentação sempre vai vir na lei de Deus. Gente, tentação no deserto. A gente tem a tentação no deserto no YouTube. Se é Espírito de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus vai falar, nem são de pão verá o homem, mas sim toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá. Se dobrares diante de mim, me adorares, darei todos os reinos da terra. Jesus vai responder, somente ao Senhor te darás tudo. E aí Satanás, na terceira tentação, vai levar Jesus na cruz do templo, vai mandar Jesus olhar, Jesus vai olhar todos os reinos e glórias, e aí Satanás fala o seguinte, porque se joga daqui, porque está escrito, Satanás vai citar, ele cita errado, tá? Porque o que Satanás cita não está exatamente escrito, mas ele vai citar mais ou menos as escrituras, porque está escrito que se você pular daqui, vai dar ordem aos anjos e os anjos vão vir te guardar. Se a gente lembrar do jardim do Éden, a tentação em Eva foi exatamente isso. Não foi isso que Deus disse? Que não pode comer do fruto da árvore? E aí Eva responde, não, o Senhor disse que não posso comer nem tocar. Eva acrescenta algo à ordem de Deus. É exatamente a mesma estratégia. Ao perceber que não havia como, que Daniel não tinha corrupção, Daniel não tinha culpa, eles vão usar a lei de Deus. A lei de Deus. Eles vão usar a lei de Deus. Como assim? A gente precisa lembrar de algo. Lembre-se. Daniel aqui, às vezes a gente esquece, precisa lembrar disso. Daniel aqui já era idoso. Daniel aqui tinha uns 60 e tantos, quase 70. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa, primeiro, às vezes a gente acha que a cova dos leões foi com Daniel jovem. Não foi. Segundo, às vezes Daniel já tinha passado por muita coisa, mas a nossa fé nunca vai parar de ser testada até o dia que a gente encontra isso com o Senhor, porque a nossa fé precisa ser depurada, como o ouro que tem impurezas precisa ir para o fogo. É exatamente isso. É exatamente isso. Daniel já estava idoso, Daniel já tinha passado por um monte de coisa, mas ainda assim, idoso, cheio de experiência com Deus, a fé de Daniel ia ser provada mais uma vez. Portanto, por que eu estou falando isso? A gente não pode se assustar. Ah, mas eu tenho 500 anos de igreja, meu irmão, minha irmã. A provação da fé só vai acabar no dia que a gente se encontrar com o Senhor. Até lá, vai continuar. Por isso que a palavra diz o seguinte: quem perseverar até o fim será salvo. Por isso que Paulo, quando vai perder a cabeça, diz: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E aí o apóstolo Pedro comenta o seguinte: exatamente o que ele está explicando. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. O que ele está falando? O seguinte: talvez a gente vai ter que ficar triste por conta das provações, mas a provação vem para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É exatamente o que aconteceu com Daniel. Daniel vai ser provado, o rei então Dario vai ver que Jesus salvou Daniel, e isso vai redundar em louvor e glória por conta da revelação de Cristo. Por isso que o rei vai mandar uma carta dizendo para todos os povos que só o Senhor é Deus. Por que nós vamos continuar sendo provados até o último dia? Para que em nome de Jesus a gente permaneça firme, todos os povos vejam que a gente está firme, e isso seja para a glória de Deus. Porque então Jesus Cristo vai se revelar. Porque eles vão falar assim: mas como ele conseguiu, mesmo diante da cova dos leões e da fornalha ardente? Somente porque Jesus Cristo estava com ele. Gente, deu para entender? Deu mesmo? Então tá bom. E aí, só para terminar, a quem não havendo a mão de Jesus visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória. E então, finalmente, obtendo o fim da sua fé, a salvação da alma. Esse é o fim da fé, a salvação da alma. É isso que está acontecendo. E aí, vamos lá para a estratégia dos coisas ruins aqui. Vamos lá. Bem, já que não tinha do que acusar Daniel, vamos ter que arrumar alguma coisa na lei de Deus. E eles vão
povo de Satanás, só a graça, né? É o descendente da serpente. Lembra que a primeira coisa que a gente falou lá atrás, lá em Gênesis 3, que havia a descendência da mulher, que somos nós, e o descendente da serpente, que é o povo de Satanás, é esse aqui. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram, veja, o mal é concordância, em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por um mês, 30 dias, fizer petição de qualquer Deus ou a qualquer homem não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. O que está acontecendo é o seguinte: todo mundo sabia que Daniel orava 3 vezes por dia com a janela aberta virada para Jerusalém. Eles sabiam disso. E eles sabiam que Daniel não ia parar de orar mesmo que morresse. Então eles chegam no rei, vão inflar o ego do rei e vão falar assim: ô rei, olha só, por que o Senhor não manda um decreto de que nos próximos 30 dias ninguém vai poder pedir para nenhum Deus, só vai pedir para você? O rei fica como, né? Muito bom, muito bom. Essa foi a estratégia. E aqui entra um ponto que é significativo. Primeiro, que aqui a gente está vendo novamente o poder do Estado sendo usado para perseguir o povo de Deus. Isso vai acontecer no Brasil, não sei quando, mas vai. Cada vez mais a perseguição vai aumentar. E aí sempre vem uma pergunta assim: quando é que eu posso desobedecer uma lei? Eu, enquanto cristão, posso desobedecer uma lei? Não, a menos que essa lei vá contrária à palavra de Deus, que é o caso aqui. Se amanhã baixar uma lei, ninguém mais pode orar, sinto muito, serei preso, mas continuarei orando, porque em primeiro lugar é a palavra. E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer aqui. Então, vai baixar esse decreto. O que a gente não pode, gente, é usar isso como desculpa para sair desobedecendo um monte de coisa. Isso não pode. Agora, se houver uma lei direta do tipo assim: não pode mais ler a Bíblia, sinto muito, vou ser preso, mas não continuo lendo a Bíblia, porque nada vai nos impedir. Deu para entender essa questão, gente? Pelo amor de Deus, hein? Amém. E aí o rei vai curtir muito essa ideia e vai sancionar a lei. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Aqui, diferente de Nabucodonosor era o seguinte: Nabucodonosor falou está. Ah, mas eu não quero, pelo menos você vai morrer. Aqui é diferente. Aqui é o seguinte: depois que o rei botava o selo, botava o anel dele, nem o rei podia voltar atrás. Nem o rei. E era isso que eles estavam apostando. Porque aqui, olha só, o rei vai dar essa lei, aqui ó, que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas. Qual era a lei dos medos e dos persas? Que não se pode revogar. É o que vai acontecer. O rei vai assinou a lei. Olha só, gente, olha como foi tudo arquitetado. Daniel estava orando, como ele sempre fazia. Estava lá orando. Aqueles homens foram lá exatamente naquela hora, porque eles sabiam a hora que Daniel ia orar. E aí eles vão ver a Daniel orando. E aí o que eles fazem? Na hora eles vão lá no rei: Senhor, o Senhor me deu uma lei que não podia, babá. E o rei vai falar: claro, é exatamente isso, palavra certa. Aí agora eles falam: então, rei, olha só, Daniel, um desses de Judá, você vê que aqui eles estão jogando todo o ódio, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz essa oração. E veja que o rei, ele gostava de Daniel. Porque aqui o rei vai tentar salvar Daniel. Mas, aquilo que eu falei, então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar. Porque ele está falando o seguinte: olha só, rei, você pode gostar muito de Daniel, mas o Senhor assinou. Tipo assim, o Senhor carimbou. Carimbado está. Nem o Senhor pode voltar atrás. Portanto, Daniel vai ter que morrer. Deu para entender? Então vamos nessa. Sendo assim, o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: veja que o rei não queria, gente. O rei, na hora, percebeu que foi manipulado. Olha o que o rei vai falar: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. É tipo assim: olha, Daniel, não posso fazer nada, mas já que você não acredita nesse Deus, então que ele te livre, porque nem eu posso te livrar. Muito diferente da postura de Nabucodonosor, né? Porque Nabucodonosor,
olha só, nem eu tenho poder para te livrar. Agora, o seu Deus, que ele te livre. E aí vai jogar Daniel e vai tampar a porta com uma pedra. E Daniel vai passar a noite inteira na cova de leões. O rei está triste, veja. Ele não vai comer, não vai ter música, vai ficar a noite inteira acordado. E aí, pela manhã, o rei vai lá. Ele vai chegar, veja que o rei, aqui que entra a grande questão. Daniel, ele era tão diferenciado que o rei era capaz até de acreditar no Deus de Daniel. Tipo assim, poxa, mas esse Daniel, do jeito que ele é, deve ser verdade, porque ele chega e vai chamar Daniel. Veja que o rei tinha uma esperança, mas ele tinha esperança de o quê? De que o Deus de Daniel fosse capaz de salvá-lo. Chegando-se ele a cova, chamou por Daniel, com voz triste. Sabe quando tu chama, sim. Mas, e aí disse o rei Daniel, servo de Deus vivo. Veja que ele está o tempo todo jogando na conta de Deus. Ele falou assim, nossa, Deus vivo, se puder, será que por acaso o teu Deus, a quem você sempre serve, pode te livrar? E Daniel vai falar, claro que pode. Não só pode, como ele veio. Aqui, gente, com quase toda certeza, porque aqui está tudo maiúsculo, mas se você pegar na Bíblia, na sua Bíblia, você vai ver que anjo está escrito, está se referindo provavelmente a quem? A Jesus. Tá? Então, provavelmente, a gente não tem como afirmar com toda certeza, esse anjo aqui era o próprio Jesus. Tá? Mas por quem quer que seja, desceu, fechou a boca dos leões. Mas tem um detalhe que a gente não pode deixar passar. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Por quê? Porque foi achada em mim inocência diante dele. Meus irmãos e minhas irmãs, ao falar sobre Daniel na cova dos leões, famoso texto de Daniel na cova dos leões, Daniel foi salvo porque Daniel não pecou diante do Senhor. Não que Daniel nunca tinha pecado, não é isso? Mas é porque Daniel era inocente diante de Deus. Esse não é um texto que eu posso pegar e falar assim, Deus vai te salvar da cova dos leões. Não. Esse é um texto que eu posso falar o seguinte, Deus vai te salvar da cova dos leões se diante dele nós formos inocentes. Isso significa que nós precisamos nos arrepender. Temos um coração arrependido diante do Senhor. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado que às vezes a gente pega um texto da Bíblia e fala assim, não, Deus vai me livrar. Deus livra o pecador arrependido. O pecador não arrependido vai pagar o preço do seu pecado. Então a gente precisa ter cuidado disso. Agora, com o coração arrependido, aí, meus irmãos, o Senhor é aquele que salva. O Senhor é aquele. O que está acontecendo aqui? Entenda. Ao dizer que não houve erro de Daniel diante de Deus, ele está falando o seguinte, que mesmo diante da morte, Daniel preservou a sua identidade. É isso. O Senhor vai salvar, vai nos salvar se nós permanecermos fiéis, se nós não, mesmo diante da cova dos leões, nós não abrimos mão da nossa identidade. E entenda, estou falando que o Senhor vai salvar a nossa vida terrena, não necessariamente, como a gente já falou outras vezes. Deus não salvou Paulo, Deus não salvou João Batista, Deus não salvou Pedro, Deus não salvou Estevão fisicamente, mas salvou a alma. Portanto, eu não estou pregando para dizer o seguinte, Deus vai te livrar da morte física. Não, o que eu posso te afirmar é que Deus vai te livrar do inferno se você manter a sua identidade cristã. Por quê? Porque a identidade cristã é igual a ser filho de Deus. E quem são os salvos? Os filhos de Deus. Portanto, nós precisamos, assim como trabalhamos semana passada, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo diante da fornalha não abriram mão da identidade, a gente precisa aprender como Daniel, a permanecermos firmes, como na palavra. Porque veja, a tentação veio na lei de Deus, veio na palavra. A gente permanece firme na palavra. Gente, cristianismo é palavra. É palavra, vamos ver. Essa semana eu não vou falar quem, a pessoa, porque não vale a pena. Eu vi, olha que a pessoa já foi um dos maiores pregadores do Brasil, se não o maior. E ele falou exatamente isso. Eu estou falando porque eu vi ele falando. Eu nunca acreditei que de uma capa a outra da Bíblia continha a palavra de Deus. Gente, isso é uma heresia.
de uma ordem absurda. Quem estava falando o seguinte: tem coisas na Bíblia que são palavras de Deus, tem coisas que não são. Não. Tudo aqui é palavra. Isso aqui é a lei de Deus. A Bíblia não tem que ser atualizada. A Bíblia não tem que ser mudada. Isso aqui é a palavra. O que muda é a aplicação. Por isso que a gente já trabalhou aqui. A aplicação muda, claro, porque até o fato de eu estar pregando em português, eu estou dando uma outra aplicação, já que isso aqui foi escrito em hebraico. O ponto qual é? É que nós precisamos permanecer firmes, mesmo diante da boca dos leões, mesmo diante da fogueira. A nossa identidade não pode balançar por conta de ventos de doutrina, por conta de ameaças. Gente, é só você pensar o seguinte: se a identidade do nosso Salvador, Jesus Cristo, balançasse diante de ameaças, na cruz Jesus tinha descido, mas Jesus não desceu, ele permaneceu até o fim para nos salvar. E aqui, então, o rei vai se alegrar, vai mandar tirar Daniel da cova. E veja, só para vocês terem uma noção, os leões, não é porque os leões eram do bem, leão tipo Mufasa. Vocês viram o Rei Leão? Vocês já viram o Rei Leão, gente? Já viram o Rei Leão? Então, sabe que Mufasa, né? Mufasa era o pai do Simba, né? Para quem nunca viu, não vou contar o que acontece, né? Mas foi o primeiro trauma da minha vida foi aquela cena do Mufasa caindo lá de cima. Eu com 3 anos de idade, sei lá, 4, vendo, não. E aí vai o Simba lá, né? Pai, tem que levantar. Vamos, pai, vamos, não levanta. Aquilo ali é o primeiro trauma. Aquilo ali, a tua infância morre ali, né? Mas tudo bem, voltando pra cá. Isso quando a mãe do Bambi que morre também, né? Não tem a mãe do Bambi que morre, não morre. Qual é o ponto? Onde eu quero chegar com isso aqui? Os leões estavam de tamanho, com tanta fome. Olha só, quando mandou lançar o resto da galera lá, primeiro, mandou lançar eles e toda a família. Antes de eles chegarem no fundo, os leões já pegaram no ar e esmigalhou todos os ossos. Você vê que os leões estavam como? No ódio, na raiva, na fome. E aí, exatamente o que a gente leu de Pedro falando. Quando nós permanecemos firmes na identidade cristã, o que acontece? Deus é glorificado, é o que vai acontecer agora. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece. Gente, isso aqui é uma declaração, parece um crente, né? Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Quando nós permanecemos firmes, por que a gente permanece firme? Porque é assim que Deus é glorificado. É assim que Deus é glorificado. Gente, deu para entender? Tranquilo? Tranquilão? Vocês gostaram do Mufasa morrendo, né? Eu percebi que vocês gostaram. Ele é muito bom. Pois bem, vamos 3 aplicações finais. Número 1. Deus tem todo o controle, gente. Sempre. Quer ele livre, quer ele não livre. Deus tem todo o controle. Deus tem o controle sobre o fogo, sobre a água, sobre os leões, sobre os reinos desse mundo. Seu reino é sempre eterno, igual aquela música que a gente canta, né? Então, o reino de Deus é sempre eterno, o Senhor continua governando. Agora, o fato de Deus, número 1, Deus reina sobre todas as coisas. Número 2, isso não significa que a nossa fé não vai ser testada. A nossa fé vai ser testada. Por que a nossa fé vai ser testada? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, assim, não se assuste. Mas eu já tenho muita experiência com Deus. Por que isso está acontecendo, meus irmãos? Lembra de uma coisa. Abraão foi pai aos 100 anos. Portanto, quando Deus pediu Isaac, a gente não sabe com quantos anos exatamente, mas vamos supor 15, Abraão já tinha mais de 100 anos e teve que passar pela maior dificuldade da fé dele, que era sacrificar o próprio pai, o próprio filho. Então, assim, idade, experiência com Deus, ministério, não tira o fato de que a nossa vida vai ter, nós vamos passar por provação da nossa fé. Mas por quê? Porque Deus é ruim? Não! Para que Deus seja glorificado. Mas então como? Como permanecer firmes? Eu queria ler 2 versículos para terminar. Deixa eu botar aqui em cima. Salmo 116, eu gosto muito do Salmo 116, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que nós poderemos dar ao Senhor por tudo aquilo que a gente acabou de
quê? Porque o reino dele é eterno, porque ele é o que salva, por isso, o que nós daremos ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, e aqui que eu queria bater. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Foi o que Daniel fez. Daniel cumpriu os votos dele na presença de todo o povo. Mas sabe de uma coisa, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu santo. Deus em nenhum momento prometeu que vai nos livrar da morte aqui. Ele nos prometeu que ia nos livrar da morte eterna. E se a nossa morte física aqui vai redundar em glórias a Ele, assim seja. A nós cabe permanecermos firmes, mesmo diante da morte. Identidade cristã. Irmã, nós somos firmes na identidade cristã. Gente, deu para entender tudo? Então, Marcão, vou te chamar aqui, vamos cantar de novo, adorador. Já que essa música fecha muito bem. Vamos ficar de pé, você talvez conheça a letra da música. Se não conhece, vou botar aqui em cima.